Com a ajuda do Senhor, nós vamos tratar hoje um pouquinho, irmãos, sobre a salvação da alma. Eu quero que os irmãos fiquem bem concentrados, bem atentos, não se distraiam, porque eu tenho certeza que se você veio para essa reunião com o desejo no coração de que Deus fale, Ele vai falar ao seu coração. Filipenses capítulo 1, versículo 6, a Bíblia diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la, ou há de aperfeiçoá-la até ao dia de Cristo Jesus. Agora, Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Apocalipse 1, versículo 8. As escrituras, elas assim se expressam: eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu sou o alfa e ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então vamos ter, irmãos, uma palavra de oração, buscando socorro do Espírito para essa reflexão da palavra. Pai Santo, nós agradecemos a Ti por nos reunir nesta noite. Pai Santo, essa reunião já havia sido prevista desde a fundação do mundo. O Senhor já tinha proposto, Pai, no coração nosso, dos irmãos, que estariam aqui nessa noite, que o Senhor teria uma palavra para cada um de nós, a começar por mim. Por isso, Pai, abra os nossos ouvidos, abra os céus para nós em direção a esse local de reunião. Pai, que Teu Espírito, Pai, Ele realmente ministre aos nossos corações. Eu creio, Pai, que os louvores que entoamos a Ti, Tu já recebeste. Pai, é um prazer muito grande para nós entoar cânticos de louvores ao Teu nome, que exaltam Teu nome, que glorificam Teu nome, porque o louvor fica ali muito bem. Por isso, Pai, nessa noite também, queremos ouvir a Tua palavra, Pai. Queremos o Teu falar, não apenas o Teu falar, mas também a Tua unção e a Tua presença manifesta entre nós. Pai Santo, nos dê uma concentração bastante precisa, para que então possamos ouvir a Tua voz, de uma maneira que os nossos corações sejam eles tratados, e de alguma maneira, Pai, muito especial, edificados. Entregamos e confiamos a Ti a Tua palavra. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Queridos, esse versículo que o apóstolo Paulo citou aqui inicialmente, ele está declarando que aquele, o nosso Deus, o Pai, Ele começou uma boa obra em vós, dentro de nós. Então, quando é que Deus começa essa obra em nós? Queridos, se tratando da salvação da alma, é que a partir do nosso novo nascimento, nós temos que entender uma coisa. Primeiro que, quando nós cremos em nosso novo nascimento em Cristo, fomos regenerados, nós nascemos de novo. Temos a vida de Deus em nós, temos a vida de Cristo em nós, temos o Espírito Santo em nós, como está expresso em 1 Coríntios capítulo 3, 16, 6, 19 e em Gálatas 4, versículo 6. Então, a Trindade habita em nós, no nosso espírito. Irmãos, claro que na cruz, o nosso homem velho foi crucificado e morto. O pecado nosso já foi removido. Mas, irmãos, entenda uma coisa. O que foi regenerado foi o nosso espírito. Ele recebeu vida de Deus em nosso espírito. Porém, nós temos uma personalidade chamada alma. Eu e você, nós somos uma alma. Agora, essa alma, Deus, Ele irá trabalhar junto com cada um de nós na salvação dela. E se você creu no Senhor, a transformação da nossa alma
ela só vai acontecer quem verdadeiramente é filho e filha de Deus. A regeneração, ela já aconteceu. Se você teve o privilégio, pela graça, de crer na sua inclusão no corpo de Cristo, que você foi morto com Cristo na cruz, ressurreto com Cristo na cruz, Gálatas 2:20, aquele texto que nós gostamos tanto, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Irmãos, aquela carta de Gálatas, ela é muito interessante, porque ali é uma carta muito rica, porque ela fala de Cristo sendo revelado a nós. Deus o Pai revela o seu Filho a nós, para nós termos o entendimento. Então, no capítulo 1, versículo 16, nós vemos ali Cristo sendo revelado a nós. E no verso 2, no verso 20 do capítulo 2, vemos ali que fomos crucificados, que Cristo é a nossa vida. Mas, irmãos, mas não para aí. Se nós dermos um passo até Gálatas 4, verso 19, nós vamos encontrar ali uma palavra muito importante: meus filhinhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. E ali no grego aparece uma palavra muito interessante que não consta na nossa Bíblia aqui: até que Cristo seja formado em vós plenamente. Então, quando e como que Cristo é formado em nós plenamente? É quando de fato a minha, a sua alma, ela é tratada pelo Senhor. Interessante, meus queridos irmãos, que Ele já começou essa boa obra em seus filhos, Ele vai completá-la. Então nós vamos hoje verificar aqui alguns pontos específicos e fundamentais, como que Deus então vai tratar a nossa alma. Quando eu falo tratar a nossa alma, significa que Deus está salvando a nossa alma. A sua alma, ela não se regenera. A carne, ela não se converte. Está me entendendo? Então, queridos, ela nunca vai se converter. Por isso que o lugar da carne é na cruz. Também, Epístola de Paulo aos Gálatas 5:24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Irmãos, o ser humano, a nossa alma, ela tem muitas paixões totalmente distorcidas. Ou seja, a nossa alma ama aquilo que Deus odeia e odeia aquilo que Deus ama. Essa é a nossa alma, toda complexa. A nossa alma, ela é cheia de direitos. A nossa alma fala expressamente da nossa vontade, dos nossos afetos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, claro que é a mesma coisa, dos nossos pensamentos. Isso é uma alma. Agora, esta alma precisa ser salva. Nós já fomos salvos em nosso espírito, já somos filhos de Deus, mas a nossa alma precisa ser conquistada pelo Senhor. Como que Deus faz isso? Ele vai usar, queridos, pelo menos 4 aspectos fundamentais. Primeiro deles, que quem vai fazer esse trabalho em nós é a pessoa bendita do Espírito Santo. O Espírito Santo vai operar 3 coisas fundamentais em nossas vidas para salvar a nossa alma. A gente já vai ver os textos. O primeiro aspecto do Espírito Santo que Ele vai usar para salvar a nossa alma é uma coisa chamada a Palavra de Deus. Ele vai aplicar a Palavra de Deus em nós, e quando nós de fato obedecemos a Palavra de Deus, a nossa alma, pela obediência à palavra, pela nossa rendição à palavra, está sendo purificada. Estão me compreendendo, irmãos? Agora, esta obra, Deus vai fazer junto conosco. A regeneração, me entendam bem, Ele não precisa do nosso desempenho, Ele precisa tão somente que nós venhamos a crer naquilo que Cristo realizou. Quando eu creio que eu fui atraído no corpo de Cristo, fui crucificado e morto e ressurreto, eu fui regenerado, me tornei um filho de Deus. Mas, irmãos, nós temos uma alma doente, enferma, que precisa ser salva, precisa ser tratada. Então, Deus o Pai, pelo seu Espírito, vai usar a palavra, Ele vai aplicar a palavra em nós, Ele vai enxertar a sua palavra em nós, para que então a nossa alma seja salva. O que significa uma alma salva? É uma alma que está
absolutamente rendida ao Senhor. É uma alma que está inteiramente entregue a Ele. Lembra que Paulo disse aqui em Filipenses mesmo? Olha só o versículo 21 aqui em Filipenses, capítulo 1. Muito interessante, irmãos. A Bíblia diz assim, olha, Filipenses 1, verso 21. Porquanto para mim, para eu, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Então, para mim, Paulo está dizendo aqui, por que para ele? Porque talvez não pode ser para nós. Porque existe aqui, irmãos, um engano bastante terrível. Nós, às vezes, por conhecermos alguns versículos da palavra, falarmos esses versículos sem ter a realidade desse versículo. Isso nos torna homens e mulheres religiosos. Então, Paulo diz, para mim, ou seja, para mim, a vida de minha alma, o que Paulo está dizendo aqui? Para mim, o viver é Cristo, para mim. Então, Paulo estava dizendo, a minha alma, o viver da minha alma, a minha respiração é Cristo. Sem Ele, Paulo estava dizendo aqui, eu não posso fazer, porque para mim, esse mim aqui, Paulo está falando de si mesmo, para mim, para minha alma. O viver da minha alma é Cristo. Lembra que tem um cântico que diz assim, a vida de minha alma é Cristo? Aquele cântico é tão maravilhoso, tão profundo, nós deveríamos aprender esse cântico. A vida de minha alma é Cristo. Cristo, Cristo, Cristo é a vida de minha alma. E fica repetindo, até que o Espírito Santo torne esse cântico uma verdade em nós. A vida de minha alma é Cristo. Paulo está dizendo exatamente isso aqui. Para mim, o viver é Cristo. Mas, queridos, nós sabemos que em Colossenses 3, versículo 4, Paulo diz assim, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então Cristo é a nossa vida. Mas, irmãos, Ele é o nosso viver, Cristo é o teu viver, a vida de sua alma é Cristo. Irmãos, quando Cristo assumir completamente todo o nosso ser, nós podemos dizer que somos homens e mulheres maduros, que vivamos e que vivemos inteiramente para Ele. Então, o primeiro aspecto onde Ele vai tratar com a nossa alma é a palavra. A palavra de Deus, irmãos, quando nós lemos a palavra, quando nós ouvimos a palavra, a Bíblia diz em Hebreus 4,12 que ela é viva e eficaz, que ela é mais cortante, que ela é perfurante, como uma espada de dois gumes. Ela vai entrar cortando em nós, operando morte, tudo aquilo que concerne as paixões da alma. E por outro lado, o Senhor se coloca no lugar que Ele levou a morte à nossa vida. Que troca maravilhosa! Ele tira a nossa mania de julgar e se coloca no lugar. Ele tira a nossa desonestidade e se coloca no lugar. Ele tira a nossa irritação e se coloca no lugar. Ele tira os nossos temores e se coloca no lugar. Ele tira toda a nossa inquietação e se coloca no lugar. Ele tira a nossa depressão e se coloca no lugar. Irmãos, que precioso é isso. Mas Ele já começou essa boa obra. Irmãos, agora a obra, a salvação da alma, Ele quer fazer junto comigo e com você. Então Ele vai mostrando as belezas de Cristo, o Espírito Santo, pela palavra, vai mostrando a riqueza de Cristo. Então Ele vai conquistando o nosso coração. Olha aqui em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Olha que o apóstolo Paulo está mostrando para nós aqui como igreja do Senhor, como que a alma deve ser tratada. Ele diz assim, Filipenses 3, verso 12: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição. Queridos, aqui nesse mundo, nessa terra, nenhum filho de Deus será perfeito no sentido humanamente falando. Essa palavra aqui, perfeito, no original significa, no grego é teleios. O que é teleios? É maduro, é um homem e uma mulher maduro. Então Paulo está dizendo aqui, olha, não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a maturidade, a perfeição, mas
prossigo. Percebe que a vida cristã é um processo, é uma caminhada, não é uma vida estática, é uma caminhada. Eu prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, o que o apóstolo Paulo está dizendo para nós nesse versículo? O que significa este versículo aqui? O que Paulo disse aqui? Ele disse assim, olha só, presta atenção aqui, olha. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado. Então, em que sentido Paulo foi conquistado? Paulo creu que foi crucificado. Paulo era um filho de Deus, mas ele estava procurando conquistar aquilo que o conquistou. Agora era a salvação da sua alma. Está me entendendo? E aí ele diz assim, irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Qual é o nosso alvo? É Cristo. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, nós temos um alvo. Quando nós erramos o alvo, ou seja, saímos da centralidade de Cristo, nós vamos cometer pecados, porque uma das definições de pecado é errar o alvo. Lembra do povo de Israel? Eles ficaram 40 anos andando errantes pelo deserto, porque eles erraram o alvo. Então Paulo está dizendo aqui, prossigo para o alvo. Irmão, tenha misericórdia da sua alma, nunca perca Cristo de vista, nunca deixa de olhar para este alvo. Se você tirar os olhos de Cristo, você vai retroceder, você vai errar o alvo, você vai andar errante pelo caminho. Talvez você pode ir por um caminho muito triste, entende? Mas Paulo está dizendo o seguinte, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Agora ele fala aqui para os maduros, que já alcançaram a maturidade. Ele diz assim, todos pois que somos perfeitos, teleios, maduros, tenhamos este sentimento, e se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Você percebe aqui como que o Espírito Santo, usando Paulo, ele foi condescendente. Paulo se colocou numa posição de um homem não maduro, e Paulo se colocou numa posição de um homem maduro. Não que eu já tenha alcançado, mas eu prossigo. Mas aqui ele diz o seguinte, no verso 15, todos pois que somos perfeitos, maduros, tenhamos este sentimento. Sentimento está no aspecto da alma, sentimento ou pensamento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Agora olha o 16, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, tudo aquilo que você já alcançou no Senhor, ande deste modo, seja perseverante. A palavra de Deus vai dizer lá em Atos, que eles, os discípulos, eram perseverantes, na doutrina, na comunhão, nas orações, no partir do pão, há uma perseverança. Hebreus vai tratar muito disso, que nós necessitamos de perseverança, nós não podemos retroceder, temos que avançar, para que então a nossa alma seja salva, seja conquistada. O outro aspecto que ele vai tratar para salvar nossa alma é a cruz. A cruz. Irmãos, faria algum sentido, uma vez que cremos em nossa morte e ressurreição com Cristo, tomar o caminho da cruz, se não fosse para a salvação da nossa alma? Como assim? Vocês se lembram que quando o Senhor Jesus Cristo, ele disse para os seus discípulos assim, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Queridos, para a salvação da nossa alma, temos que negar a nós mesmos. O que significa negar a nós mesmos? Negar a nossa alma e tomar a cruz dia a dia. Ou seja,
Ontem até nós falamos com o irmão, que ele é craque aí no jogador de vôlei, né, menino? Lembra? E falamos para ele o seguinte: imagina só, numa decisão, o ginásio está cheio de pessoas, aí de repente o técnico, e o menino é uma estrela, e o menino e a torcida, todos ali naquele ginásio espera que ele faça ótimos pontos. Aí o técnico fala assim: olha, meu amigo, vai para o banco de reservas, vou colocar outra em seu lugar. Como que vai ser a atitude daquele astro do vôlei sentado no banco de reservas? Vai ficar muito chateado, né? Isso é negar a si mesmo. Então, vocês entendem, irmãos, que vida de Cristo em nós é não mais eu, mas Cristo. Não é nós que jogamos, é Ele que quer jogar e coloca-nos no banco. Que banco que é esse? Assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus, né? Então, outra coisa que Ele vai usar para salvar a nossa alma é a cruz, como já me referi aqui, e também as circunstâncias. Queridos, nós estamos vivendo uma época onde as pessoas estão confundindo alma e espírito. Alma não tem nada a ver com espírito. Espírito é uma coisa e alma é outro. Nós nascemos tripartidos: espírito, alma e corpo. Mas o nosso espírito já nasceu morto. Agora, quando cremos no Senhor, o Espírito Santo vem para dentro de nós e conecta o nosso espírito, e o nosso espírito é vivificado. Nós recebemos vida zoe de Deus, temos vida de Deus, mas não temos a vida psique, a vida da alma. Agora essa vida da alma Ele vai conquistar. Quando nós somos muito endurecemos a nossa cerviz, Ele vai usar as circunstâncias para nos quebrantar. Ele precisa nos quebrantar para que nós tenhamos uma vida rendida ao Senhor. Aí é maravilhoso. Porque, irmãos, nos nossos departamentos humanos, nós sabemos que existem muitos filhos de pais humanos que são rebeldes. E faz os pais ficarem envergonhados com seus filhos. Quantos pais hoje, aliás, quantos filhos faz com que seus pais passem vergonha tremenda? Agora, se uma pessoa creu no Senhor e é filha de Deus, ele está fisgado. Ele nunca vai perder a salvação, ele pode perder sua alma. Mas Deus, que começou uma boa obra, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo. Irmãos, e para a salvação da alma, Paulo vai usar uma coisa chamada renovação da mente. Mente está no aspecto da alma. Romanos 12, versículo 2, a Bíblia diz assim: e não vos conformeis com este mundo. Quando nós estamos nos conformando com este mundo, significa que nós estamos envolvidos, mesclados com o mundo, estamos perdendo a nossa alma. Quando nós não conformamos com este mundo, ou seja, não tomamos a forma deste mundo, mas nós transformamos pela renovação da nossa mente, nós vamos experimentar uma coisa chamada, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos experimentar a vontade de Deus na nossa vida. Estão me entendendo? Irmãos, por isso que é fundamental, e Paulo vai tratar em muitas das suas cartas sobre a renovação da mente. Abra sua Bíblia, por favor, aí pertinho mesmo, em Tito, capítulo 3, versículo 5. Quero chamar a sua atenção para um detalhe aqui que é fundamental. Tito 3, versículo 4 e 5. Observa aqui que coisa mais interessante. A palavra de Deus, ela diz assim: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Olha só aqui, então tem dois aspectos aqui. Ele nos salvou, então nós já somos salvos se cremos no Senhor. Ele nos salvou de que maneira? Mediante o lavar regenerador. É o Espírito Santo que aplica a obra de Cristo em nós. A quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então nós fomos regenerados. Mas não para aí, irmãos. Regenerador e renovador do Espírito Santo. Nós não podemos apenas nos contentar com o nosso novo nascimento. Nós precisamos avançar, precisamos ter uma mente renovada
para que então experimentamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vocês se lembram quando de fato André levou Pedro para o Senhor Jesus? Lá no Evangelho de João 1, 44, 45 e 46. Lembra que o primeiro contato que o Senhor Jesus teve com o apóstolo Pedro, lembra o que Cristo disse para Pedro? Tu és Simão, filho de João. Lembra? João 1, versículo 41 e 42. Irmãos, mas presta atenção. Lembra o que o Senhor Jesus Cristo disse para Pedro? Tu és Simão. O que é o Simão? Simão, filho de qualquer coisa. Se não é ninguém. Se é Simão, filho do João, ninguém. Mas tu serás chamado Pedro, uma pedra, um pedregulho. Tu és Simão, filho de ninguém, mas tu serás. Essa mesma ideia aqui. Fomos regenerados. Agora o Espírito está trabalhando em nós para renovar a nossa mente pelo Espírito Santo do Pai. Isso é tão maravilhoso, meus queridos irmãos, tão precioso. Então, como que está a sua alma? A nossa alma, irmão, mesmo sendo regenerados, ela traz ainda consigo muitos requisitos na nossa mente do velho homem. É preciso que a palavra de Deus seja aplicada, enxertada em nós. Vamos abrir aqui, irmãos, em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Vamos ler aqui alguns versículos interessantes. Observa aqui, eu não vou ler nenhum contexto, mas eu vou logo para o versículo 21, que diz assim, Tiago 1, verso 21, diz assim a palavra: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Irmãos, ele está escrevendo aqui para quem essa carta? Para irmãos. Tiago 1,2 fala, meus irmãos. Está vendo aqui? Irmãos, mas como assim? Em que sentido despojar de impureza e acúmulo de maldade? Onde é que está essas impurezas? Será que a obra da cruz não foi perfeita? Claro que foi perfeita, foi plena. Ele executou na cruz do Calvário uma salvação plena e perfeita, não precisa de retoques. Mas o problema é na nossa alma. Olha só aqui, então uma vez que eu estou morto com Cristo, que eu estou crucificado com Cristo, agora, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, eu posso despojar tudo isso. O que eu tenho que despojar de mim? Olha só, portanto, despojando-vos de toda impureza. Existem em nós ainda, irmãos, muitas impurezas. O que é uma salvação da alma? É o homem e a mulher crescer em santidade, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Irmãos, quantas maldades nós temos acumulado durante 6.000 anos? É a idade do velho homem que foi crucificado. É muita maldade. Então nós podemos despojar disto agora, para que então nós possamos aqui acolher com mansidão a palavra em vós implantada. Essa palavra aqui implantada no original significa enxertada. Nós éramos aqueles zambujeiro bravo, então eles fizeram, a palavra enxertou em nós. Então agora tem a alma e o espírito. Então a palavra, quando ela é implantada em nós, olha aqui, irmãos, por favor, implantada, a qual é poderosa para quê? Para salvar a vossa alma. Mas nós já não somos salvos em Cristo? Sim, fomos salvos, somos regenerados, mas precisamos ser salvos na nossa alma. É por isso, meus queridos irmãos, que na glória serão poucos os que vão entrar, pouquíssimas pessoas. Você está me entendendo aqui? Uma vez que nós somos regenerados, somos filhos de Deus, a salvação foi no Espírito, mas existe ainda algo para o Pai nos salvar aqui, que é da nossa alma. Estão me compreendendo, irmãos? Por favor, se vocês estiverem em dúvida, vá aos pés do Senhor hoje e ore. Isto aqui, meus irmãos, é caso de vida ou morte. Isso é muito sério, salvação da nossa alma.
E nós vamos tratar alguns domingos sobre a salvação da alma, os aspectos que o Espírito Santo vai tratar conosco, para que a nossa alma seja então plenamente liberta de todas as impurezas, onde nós venhamos a despojar de maldade, de acúmulo de maldade, das impurezas, despojar de tudo isso. E aí o versículo 22 diz assim a palavra: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ele está dizendo aqui, quando você escuta a palavra, você lê a palavra, você ouve a palavra, e você não pratica a palavra, você está enganando a você mesmo. Você não é um praticante, porque quando nós praticamos a palavra, sabe o que acontece? A palavra, ela vai purificar de alguma maneira a nossa alma. Abra aí na próxima carta, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. Vamos ver como é que a nossa alma, ela é purificada. 1 Pedro 1, versículo 22. Isso aqui é muito sério, meus irmãos. Cuidado para você ser apenas ouvinte da palavra e não praticante da palavra. Diz assim, 1 Pedro 1, 22, ele vai mostrar aqui como que a nossa alma é purificada. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, porque nós já fomos regenerados. Então a nossa alma tem que ser purificada pela nossa obediência à palavra. Irmãos, nós temos sido obedientes à palavra do Senhor? Quando nós obedecemos a palavra, na força do Espírito, olha como é que Deus é tão misericordioso conosco. Quando nascemos de novo, o nosso espírito foi regenerado, mas Ele fez habitar em nós o seu Espírito, e é na dependência do Espírito que nós iremos, com a ajuda do Senhor, que a salvação da alma Ele vai fazer junto conosco. É Ele operando o seu Espírito e nós respondendo a Ele: sim, meu Pai, sim, meu Pai, eis-me aqui, meu Pai, sim, meu Pai. Porque uma alma que é purificada é uma alma que obedece à verdade, e uma alma que obedece à verdade, ela vai ter em vista o amor fraternal, porque Deus sabe, irmãos, e você sabe muito bem, porque nós somos muito seletos para amar os irmãos. Nós escolhemos os irmãos que nós amamos, mas isso significa que a nossa alma não foi purificada, porque nós não obedecemos a palavra. E a palavra fala: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Se você ama o seu irmão, ama ao pai e ao seu irmão, você está cumprindo toda a lei. Toda a lei você está obedecendo a palavra em 2 mandamentos que são capacitados pelo Senhor: amar a Deus e amar o seu próximo. Quem age desta maneira tem cumprido toda a palavra, e a alma tem sido purificada. Irmão, essa semana Deus nos deu a graça para estar pregando ali, dando uma palavra na matriz, né? E uma das coisas que foi tão preciosa ali, né, é que a questão do amor fraternal, ele é tão precioso. Eu e o líder de lá, né, que se tornou meu amigo agora também, nós nos abraçamos pelo menos umas 5 vezes. 2 vezes ali na sacristia, 2 vezes lá no meio do povo ali, e 1 vez na hora de ir embora. E no outro dia nós fomos lá, o Gilmar estava lá presente também, lá no velório. Aí quem que estava lá? Meu amigo, o Júnior. Aí ele viu, já veio me abraçando. Falei, que gostoso, que precioso é isso, né? Mas são cheios de idolatria. Não é idolatria, irmãos. Às vezes a idolatria, nós somos muitas vezes mais idólatras do que os católicos. Nós idolatramos filhos, esposa, carro, casa, uma série de coisas. Idolatramos. Como é que nós podemos falar deles? Quando nós falamos deles, estamos falando dos nossos próprios defeitos. Agora, a nossa alma tem sido purificada pela obediência à verdade da palavra? Irmãos, nós temos sido obedientes à palavra, irmãos, porque nós temos, irmãos, depositado em nosso coração
todo o amor de Deus que está em Cristo, e Cristo em nós, então não tem nenhuma dificuldade em obedecer, amar a Deus e amar o nosso próprio irmão, porque aí sim nós vamos obter a salvação. Quando nós relutamos a isso, esse é o caminho mais fácil. Mas lembra que aquele que em vós começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo. Então, quando eu não amo o Senhor, eu não vou amar o meu irmão também. E quando eu não amo o meu irmão, Deus vai usar outro caminho para salvar a nossa alma. Qual caminho que é esse? Aqui em 1 Pedro mesmo, olha só, a partir do versículo 6, 1 Pedro 1,6, a Bíblia diz assim, olha: nisso exultais. Nisso exultais o quê? Porque no versículo 2, nós fomos eleitos segundo a presciência dele, né? Deus Pai, em santificação do Espírito, para obediência à aspersão do sangue. Opa, nisso nós temos que exultar. O versículo 3 fala assim: bendito Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou, olha, nova vida, aleluia, glória a Deus, para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Olha que maravilha, nisso temos que exultar. Então versículo 4, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, nisso exultais, que nós somos guardados pela fé pelo poder de Deus, mediante a fé para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Essa salvação aqui é da alma. A salvação é quando ele vier buscar a sua igreja. Agora, nisto exultais, verso 6. Agora tem um embora aqui. Embora no presente, por breve tempo, se necessário. Por que se necessário? Vai ser necessário você sofrer se você não amar a Deus nem amar o seu irmão. Então, se você não amar a Deus nem seu irmão, é necessário que você seja contristado por quantas provações? Por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem não havendo visto a mais. Queridos, você ama o Senhor? De novo ele volta no ponto aqui, traz sofrimento, depois pergunta, você não vê, mas você ama Ele? E João vai dizer, se você ama a Deus, ama também o seu próximo. A quem não havendo visto a mais, no qual não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível, cheia de glória. Para qual finalidade? Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Percebe aqui, irmãos? Queridos irmãos, a palavra fala em Lucas, né, capítulo 21, do versículo 16 ao 19, que é na vossa perseverança que nós iremos ganhar a nossa alma. Perseverante em seguir o Senhor, perseverante em amar uns aos outros, perseverante em viver a vida da igreja. Irmãos, nós somos tão relapsos. Tem muita gente doente na sua alma, tem muita gente que precisa ser tratado na sua alma, nas suas afetividades. O que é uma alma doente? De repente eu vou a um lugar, tem uma pessoa lá que eu não gosto dela, então eu não quero saber, eu vou para outro lugar. Isso é uma alma enferma, doente. Percebe? Nós fazemos birra, nós somos muito ranhetas, nós gostamos daquilo que não gosta, também eu não quero me envolver. Isso é alma doente. Cristo fez uma obra e veio habitar dentro de nós, irmãos. Irmãos, quantas e quantas pessoas não têm se importado em reunir como igreja, em reunir em torno da palavra, para ouvir a palavra. Irmãos, vão perecer. Abra aí, por favor, em 2 Tessalonicenses, vou citar de novo esse texto aqui, que ele é precioso. Diz assim, segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 7, diz assim a palavra, 2 Tessalonicenses 1, 7, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder. Presta atenção agora aqui, olha só como é que vai ser. Irmãos, eu estou lendo a palavra de Deus, em chama de fogo,
tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Quem são os que não conhecem a Deus? Todos os ímpios, pecadores. Eles vão perecer, se não crerem. Agora, mas aqui, não é só contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes, diz o versículo 9, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Não adianta você saindo aí feito um idiota, batendo no peito: eu estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E é um doente, é uma pessoa que não consegue amar o Senhor, não consegue amar seu irmão. O que adianta isso? Ter a palavra nos lábios e não ter no coração. Porque quando a palavra desce para o coração, meus queridos irmãos, a palavra, ela opera em nós algo bastante significativo, que é a salvação da nossa alma. A palavra vai operar em nós, a palavra vai processar em nós, irmãos, santificação. Agora, muitos não querem nem ler Bíblia, nem pega a Bíblia durante a semana. Queridos, o teu fim está traçado, você vai perecer. Portanto, diz o apóstolo Paulo, é hora de nós despertarmos do sono, esse sono de Satanás que tem colocado na vida de muitos que não leem as Escrituras durante a semana, que não tem prazer na palavra. Irmãos, o teu dia está chegando. Vai haver um dia do fim de todas as coisas. Irmãos, o que nós temos preparado? Para quem será? Quais têm sido as nossas motivações, irmãos? Queridos, Cristo fez o tudo, Ele nos amou, Ele morreu numa cruz, Ele nos justificou, Ele nos deu a sua vida, nos deu o seu Espírito Santo, nos deu a vida do Pai para nós, vida de Deus. Temos tudo em Cristo Jesus. Agora, irmãos, por que nós somos tão duros em render a nossa alma, em obedecer ao Senhor? Irmãos, nós temos um pote de ouro diante de nós, temos a sua palavra, temos o Espírito Santo. O que te falta mais? Ele quer salvar a sua alma, Ele quer salvar junto com você, entende? Então, se derrame diante do Senhor, fala: Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, eu preciso de Ti, Senhor, renova minha mente todos os dias, dependa do Senhor todos os dias. Aí, sabe o que vai acontecer? O amor de Deus começa a ser expresso na sua vida. Aí você vai esquecer de você. O teu falar vai ser Cristo, o teu viver vai ser Cristo, a tua alegria é Cristo, a tua paz é Cristo. Tudo vai ser muito real. Quando nós temos uma alma tratada, tudo que é do reino celestial é muito real para nós. Queridos, nunca se esqueça de que, se você é filho de Deus, aquele que em vós começou uma boa obra na sua vida, Ele vai completá-la até o dia de Cristo. Amém? Vamos orar. Pai, muito obrigado mais uma vez pela Tua palavra, que foi lida, foi explicada. Que Teu Espírito, Pai, a interprete para nós, nos leve, Pai, para a maturidade espiritual, nos leve para aquele que é perfeito. Pai, nos vivifica. Pai, trata com a nossa alma, Pai. Pai, nos ajuda a ver a Tua mão operar em nós. Pai, não permita que nós venhamos confiar em nós mesmos, apoiar, nos estribar no nosso próprio entendimento, mas que possamos confiar plenamente em Cristo. Faça isso em nós, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.